Glória ao Pai, ao Filho e ao poderoso Espírito Santo que nesta madrugada está conosco. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo, vendo, mas eu quero lhe garantir que Deus lhe ama e que esse Deus que nós servimos é maravilhoso, glorioso, poderoso. É o Deus que faz coisas tremendas, é o Deus que faz coisas terríveis. E nós só temos a agradecer por essa nobreza, grandiosidade, poderio deste Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Muito bem, hoje, dia 14 de outubro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Ontem nós tivemos a visão geral do livro de Marcos e agora estaremos dando uma analisada um pouquinho mais profunda do livro. O livro de Marcos, segundo Marcos, né? Ele tinha o propósito de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o servo que veio para salvar a humanidade por meio do sofrimento da cruz. Nosso versículo de ouro diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já começa falando que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala Jesus Cristo. Ele fala que Jesus é o Cristo, Jesus, o Salvador e o Filho de Deus. Veja, tudo isso está inserido no mesmo versículo. Jesus como Salvador, Cristo como enviado e Filho de Deus como aquele que é gerado do próprio Pai. Que maravilha, né? Muito bem, verdades inquestionáveis. Desde o início, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus, com autoridade sobre doenças, espíritos malignos e a natureza, e até sobre a morte. Seus milagres mostram que ele tem compaixão, que ele tem poder e que ele luta em favor dos que sofrem, dos necessitados. Enfim, Jesus, esta maravilha. Nosso destaque diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, sem primeiro maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as sortes de blasfêmias com que blasfemam. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Marcos 30, capítulo 3, verso 27 a 30. Você vê e percebe a ação, como os homens tentaram rejeitar, como os judeus não conseguiram dar ouvido ao Cristo que Deus enviou. Eles estavam ali mais dispostos a disputar, a envergonhar, a tentar fazer alguma coisa contra Jesus, né? E Marcos, como nós já falamos ontem, Marcos ele pega essas informações dos próprios discípulos, principalmente, segundo o histórico, de Pedro, o apóstolo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele narra isso de uma forma muito estrutural, né, e muito culta. Na leitura bíblica do assunto diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidavam que era um fantasma, e deram gritos, porque todos o viam e perturbavam-se.
mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Marcos capítulo 6, verso 45 a 52. É bom sempre percebermos que o livro de Marcos mostra Jesus mais para os gentios. Então ele foca mais em milagres e ele foca em ensinamentos que possam alcançar a vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo, e mostra os judeus de uma forma que provocando o próprio Cristo, rejeitando o próprio Cristo. E enquanto que os judeus rejeitam a Cristo, os gentios passam a ver em Jesus a solução de suas vidas. Nosso livro do Marcos, o início de capítulo em capítulo, o início do ministério de Jesus no capítulo 1 a 3. Jesus é batizado por João Batista, começa a anunciar o reino de Deus. Ele chama os primeiros discípulos, realiza muitos milagres com curas e expulsação de demônios. A autoridade de Jesus impressiona todos, mas os líderes religiosos começam a se opor a ele. Por quê? Porque os líderes religiosos viam Jesus como carpinteiro, como filho do carpinteiro. E como muitos de nós olhamos para as pessoas, não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, um pecador, né? Uma pessoa que vive aí na vida, agora já quer ser salvo, já quer dizer que é salvo, já quer dizer que tem Deus no coração, já quer dizer que não tem pecado. Na verdade, são expressões que realmente nós não podemos afirmar que não temos pecado. O próprio Senhor Jesus falava aos judeus que eles não podiam dizer que não tinham pecado. Não é porque era o filho de Abraão que não eram pecadores. Pelo contrário, eles precisavam estar bem com Deus, não porque se achavam filho de Abraão. Então, muitas pessoas precisam ter esse conhecimento da estrutura do Evangelho. O Evangelho não veio para fazer só nos anunciar coisas boas. Ele veio para denunciar o nosso pecado, denunciar a nossa hipocrisia, denunciar o nosso orgulho, denunciar a nossa altivez, denunciar nossas trevas, denunciar os nossos maus pensamentos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Já no capítulo 4 e 5, a fé e o poder de Jesus. Jesus ensina por parábola, como a do semeador, mostrando verdades sobre o reino de Deus. Ele acalma uma tempestade, expulsa uma legião de demônios e cura uma mulher doente. Também ressuscita a filha de Jairo, revelando poder sobre a natureza, o mal, a doença e a morte. Bendito seja Deus. Já no capítulo 6 e 8, o crescimento do ministério de Jesus, mas também a rejeição. Jesus é rejeitado em sua cidade natal, mas continua ensinando e realizando milagres. Ele envia os discípulos para pregar, multiplica pães e peixes para a multidão. Os discípulos, porém, não entendem totalmente quem é ele, e Pedro começa a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja Deus, né? Que maravilha! Enquanto que alguns discípulos ainda não compreendem quem é Jesus, Pedro começa a se afeiçoar de Jesus, até porque Pedro recebeu um grande milagre. Ele foi na sua casa e lá sua sogra estava doente, acamada há muitos dias, e Jesus, toca nela e ela fica curada imediatamente. No capítulo 9 e 10, Jesus ensina sobre o reino. Jesus é transfigurado diante dos três, mostrando sua glória. Ele ensina sobre a humildade, serviço e o valor das crianças do reino de Deus.
Também fala sobre o casamento, riquezas e liderança. Ele revela que veio para servir e dar a vida por muitos. E essa expressão por muito realmente está escrito assim. Ou seja, Jesus não veio morrer e pronto, todo mundo está salvo. Não. É uma questão de aceitação. É uma questão de que cada um precisa tomar para si, pela fé, esse sacrifício de Jesus como aquele que tira o pecado da pessoa, como o Cordeiro de Deus, como o nosso substituto, como o nosso Salvador. Não é porque eu sei que no supermercado as ofertas estão baratas que eu já posso dizer que eu já tenho aquela mercadoria, eu já comprei. Não, ainda está lá no supermercado. Eu não comprei, eu não fui lá. Eu só sei. Então a mesma coisa é quando eu fico nessa questão, ou a pessoa fica naquela questão, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas não tem experiência com Deus, não tem envolvimento com Deus, nunca compreendeu as Escrituras, nunca leu as Escrituras, e às vezes lê as Escrituras só para combater os outros. Nós temos que ter vergonha disso, de pegar, ler a Bíblia para estar combatendo as pessoas. Eu devo ler a minha Bíblia para me converter dos meus pecados, para conhecer mais de Deus, para estar mais perto do Senhor. Eu preciso entender que eu sou um fraco, humanamente falando. Eu preciso ter humildade de entender que Jesus é o meu Salvador, é o meu Redentor, que eu não posso entrar no céu se não for através de Jesus. Aí sim, aí eu me aproximo, leio a palavra, medito na palavra, oro, consagro minha vida, não pratico os pecados que eu gostaria de praticar como uma pessoa carnal e procuro resistir o pecado dentro da minha vida, porque do contrário, eu serei semelhante a qualquer pessoa que vive nesse mundo sem eira nem beira, sem buscar a presença de Deus, sem se humilhar na presença de Deus, sem se arrepender dos seus maus caminhos. No capítulo 11 a 13, os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém com grande aclamação. E você já sabe, né? Em cima do filho de uma jumenta. Ele confronta os líderes religiosos no templo e ensina sobre a fé verdadeira. Imagine, né? Aquele que se diz rei dos judeus vindo sobre um jumento. Era para vir numa carruagem, era para vir com muitos soldados. E esse era o medo, na verdade, de alguns que tinham medo de Jesus juntar muita gente e acabar com o poder que ele tinha, que ele fazer coisas terríveis, né? Inclusive fazer cair por terra o poderio de César na época. E aí tanto Pilatos como Herodes se sentiram ameaçados, né? Mas quem mais se sentiu ameaçado não foi os ímpios, não foram os ímpios, mas sim os judeus, os que estavam como hoje o Supremo Tribunal, né? Naquela época não era o Supremo do governo, mas era o Supremo da religião, porque o Sinédrio, ele julgava os casos religiosos, ele tinha a última palavra. Tanto é que o Sinédrio tinha condições de condenar, e se achava que aquela pessoa era digna de morte, levar a César e solicitar a morte daquela pessoa. Veja tal grau de responsabilidade do Sinédrio, que era um componente que levava, que era o responsável pelo funcionamento do templo do Senhor. Como hoje nós temos muitos obreiros e obreiras, pessoas que exercem a liderança e que se acham com o poder de julgar os irmãos e às vezes dar uma condenação a 1 ano, 2 anos de penitência, tira o cargo, joga por terra a pessoa, não faz um juízo perfeito, não procura ter o tratamento, não procura entender como foi para aquela pessoa cair, porque aquela pessoa caiu. Se a pessoa ainda está com fé, ela não está amaldiçoada, ela não se amaldiçoou, ela está caminhando para o pecado, então ela ainda pode ser resgatada. Ela precisa ser hospitalizada urgentemente num lugar onde as pessoas realmente desejem o melhor
para a vida daquela pessoa, e não só o juízo, juízo por juízo, condenar para livrar a aparência, porque vai contaminar todo mundo, não. Por causa desse negócio de contaminação, né, de medo, que muitos viveram uma pandemia recentemente e os filhos não tocavam mais nos pais, os pais não tocavam nos filhos, ficou aquela coisa terrível, as pessoas morriam e eram enterradas sem que houvesse qualquer tipo de um funeral digno, né, alguma coisa parecida, por causa que as pessoas tinham medo da morte, tinham medo que o vírus saísse daquele corpo e entrasse nas outras pessoas. Tal era a situação que a pandemia trouxe. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da relevância da vida carnal e pecadora e esquecermos da grandiosidade do amor que Jesus veio trazer para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 14 a 16, finalmente nós temos a paixão de Cristo, que é o seu sacrifício, né? Que é quando eles prendem Jesus, condenam Jesus, chicoteiam Jesus, tiram o sangue de Jesus, enviam para Pilatos, que faz a mesma coisa, tira sangue. Pilatos reconhece que Jesus não tem pecado, não tem nada contra, nada nele que ele fosse digno de morte. Herodes a mesma coisa, mas o Sinédrio e alguns judeus estavam tão céticos, tão cegos, que queriam a morte de Jesus. Como hoje nós estamos vivendo no país essa mesma situação. Quantos não estão desejando a morte do outro, querendo que morra, acabar, extinguir os cristãos, que são pessoas indignas, são pessoas fundamentalistas, são pessoas... e dão aqueles nomes, aqueles palavrões horríveis, né? Jesus passou por essa situação. A morte de Jesus, ela repercutiu não só naquele tempo, ela ainda hoje repercute. Porque se Jesus é colocado como uma pessoa que não tem pecado, ela é condenada à morte de cruz, a pior morte daquela época, né? Pior talvez de uma cadeira elétrica, porque ali são 6 horas que Jesus passou de sofrimento, só na cruz, pendurado, no sol quente, e ali pingando toda hora, porque ele estava ferido, ele foi pregado, ele não foi amarrado. Diferente dos outros que foram amarrados, Jesus foi pregado na cruz. Seu sangue derramava tanto pelos pés como pelas mãos. Fora que ele já tinha sido chicoteado, eu não sei quantas quarentenas de açoite ele levou. Ele estava todo, como diz a Bíblia, estava seu corpo estava como se fosse pisado, que é a expressão de Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele sofreu sofreu essa situação em nosso lugar. Mas se eu não aceito, se eu não recebo, não adianta eu dizer que eu temo a Deus, que eu amo ao Senhor. E Jesus, ele ressuscitou, né? Ele celebra a Páscoa com seus discípulos, faz com que, a partir dali, todos deveriam servir a ele através da Santa Ceia, né? Para que eles adorassem. Ele tinha vindo do Getsêmani, de um grande sofrimento, onde ele assume todo o pecado dos homens que deveriam aceitar, que iriam aceitar ele como Salvador, porque Deus já sabe quem vai aceitar e quem não vai, né? Então, Jesus passa pela morte, mas Jesus ressuscita ao 3º dia. A morte não conteve Jesus. Na verdade, a gente entende na carta de Pedro que quando Jesus desce à sepultura, na verdade, ele desce até onde estão os espíritos em cadeia, até onde estão as pessoas no lugar de tormento. É uma coisa que nós teríamos muito tempo para refletir, mas ficamos aqui com essa questão de que Jesus ressuscitou. Outros ensinamentos fortes de Jesus
Jesus convida as pessoas a deixarem tudo para segui-lo. Marcos 1,17, né? Ele diz principalmente para depois que ele vem do deserto, ele desce, e quando ele desce ali no mar da Galileia, ele encontra Pedro, Tiago, ele encontra Pedro ali, se eu não me engano, Tiago e João, e convida eles para virem a ele e se transformarem em pescadores de homens. Três coisas ficam claras aí. Primeiro, o convite. Eles não foram ordenados, eles foram convidados. Eu creio que não foi só chegou lá e vindo, não. Primeiro ele deve ter pregado aquelas pessoas, ensinado o seu evangelho, mostrado a relevância da palavra de Deus, do reino de Deus. Depois, aí está implícito uma coisa: vinde após mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Mas para que teria necessidade de ter um pescador de homens se o homem não era a religião que ele seguisse estava bom? Né? Se já existia uma religião perfeita, como hoje tem uma aí que diz que ela é a primeira religião do mundo, e não foi. Porque o começo da fé em Cristo não se dá em Roma, se dá em Jerusalém e não em Roma. Roma talvez seja a 10ª igreja fundada pelo apóstolo Paulo. A 10ª e não a primeira. A primeira é o próprio Senhor Jesus quem sopra sobre os discípulos, eles recebem o Espírito Santo, depois Jesus vai aos céus e os discípulos ficam orando, e quando eles estão em oração, desce o poder do Espírito Santo, e nesse dia, cerca de 3.000 pessoas vieram a Jesus e foram batizados nas águas. Veja, 3.000 pessoas. Foi aí que começou. A igreja de Jesus Cristo começou em Jerusalém. Foi Pedro que pregou? Foi. Mas nós vamos descobrir lá na frente que Pedro nunca aceitou ser adorado. Nunca. Nunca, porque os apóstolos chegavam a rasgar suas vestes para mostrar que eles eram humanos igual aos outros. Né? Essa é a grande verdade. Muito bem. O que podemos aprender com o Evangelho de Marcos? Que Jesus é o Filho de Deus e serviu com humildade. Que o poder de Deus age com o grande amor que ele tem. Que o discipulado exige entrega à fé. Então, se as pessoas não tivessem aceitado, se Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Levi e Judas e os outros não tivessem aceitado seguir Jesus, eles não seriam obrigados. E que aqui o discipulado exige, Jesus discipulou, ensinou os seus discípulos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Jesus ensinou os seus discípulos a conhecer a alma dos homens, a amar os próprios homens, para buscar eles como ovelhas que não têm pastor. Jesus convence os seus discípulos que era urgente a salvação, era urgente o resgate, que as pessoas precisavam de alguém amando a eles, independente da sua nacionalidade. Jesus leva eles para Samaria, e os samaritanos não falavam com os judeus, né? Mas Jesus leva a Samaria, e lá em Samaria, uma pessoa aceita Jesus no poço, na beira do poço, uma mulher, e ela proclama para a cidade toda dela, a localidade toda, e todos vêm ter com Jesus, e dizem para ela: já não é pelo que tu falaste, mas pelo que nós temos ouvido, nós cremos nele. Então Jesus foi crido pelos samaritanos. E depois Jesus vai para Tiro e Sidom. Depois Jesus vai para a Síria, passa na Síria. Então Jesus teve todo um segmento. E depois Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura. Não é qualquer um, é a todos.
a todos, de qualquer nacionalidade, em qualquer lugar. Outra coisa, Deus usa pessoas comuns e as capacita. Quem eram os apóstolos? Não, eram só homens formados, eram doutores. Não, a maioria eram galileus. A prova que eles eram galileus é que na surra que eles levam pós-ressurreição de Jesus Cristo, com a cura daquele homem da Porta Formosa, que aquilo faz um alvoroço na cidade, e eles são chamados, presos, açoitados, depois, outra vez, e começa as perseguições, mas os seus discípulos se encheram do Espírito Santo, buscaram a Deus, receberam o poder do Espírito Santo, como está em Atos 2, e se tornaram anunciadores de boas novas. Então Jesus ensinou seus discípulos e os capacitou, pessoas comuns, comedora de pirão, né? Bebedora de caldo de peixe. A maioria era pescador, uma boa parte era pescador. Então, o outro era cobrador de imposto. Já pensou? Cobrador de imposto. Fora que existia 70 discípulos. Não era somente aqueles discípulos de Jesus que ficaram, os 12 apóstolos. Não, eram 70 que seguiam Jesus, mas que ficavam diretamente com ele, direto mesmo, todos os dias. Eram os 12 que ele separou para estar com ele. Mas a Bíblia diz que ele mandou 70 de dois em dois, porque aquelas pessoas se aproximaram, ouviram, aprenderam, foram discipuladas para servir Jesus. A outra coisa que Marcos aponta é a ressurreição de Cristo trouxe esperança e salvação para todos. Marcos mostra para que tanto as pessoas judias como as pessoas gentílicas de outras nações, no dia do Pentecoste, no dia que veio para Jesus 3.000 almas, ali estavam, segundo a história, estava a maioria dos povos representados ali, em Jerusalém, porque era a festa do Pentecoste, né? Então, o acontecimento ocorreu justamente, fora que já havia muitos de outras nacionalidades que já moravam em Jerusalém, porque Jerusalém era dominada pelos romanos. Tá? Então, nós temos nisso que a ressurreição de Cristo nos trouxe esperança e salvação. E é para todos nós, mas para todos que creem, mas para todos que aceitam, mas a todos que se convertem, a todos que se arrependem dos seus maus caminhos, a todos que entram no reino de Deus através da fé, a todos. Fora não sei. Quem quer inventar história, pode inventar história e mais história, mas isso não vai adiantar, porque Jesus, se não houvesse necessidade de um Salvador, Jesus não tinha vindo. Se não houvesse necessidade de arrependimento, Jesus não convidava. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não convidava. Jesus não teria mandado os seus discípulos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está em Marcos. Jesus não faria isso, mas ele mandou, ele ensinou. No livro de Mateus ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é o quê? É transformar aquela pessoa numa pessoa sem conhecimento para uma pessoa com conhecimento, porque discípulo é aluno. Então é dar conhecimento, e esse conhecimento do que era? Daquilo que os discípulos viram, ouviram, né? E estavam conscientes, certo de que aquilo era verdade, pelos milagres, pelas maravilhas, pelas visões, como Pedro, Tiago e João viram Jesus sendo transfigurado diante de seus olhos. Então, Cristo foi revelado através do Evangelho de Marcos. Cristo é revelado. Marcos demonstra as reivindicações messiânicas de Jesus, enfatizando sua autoridade como mestre, e maravilhava-se da sua doutrina, porque ele ensinava as pessoas, não como escriba, mas ensinava como tendo autoridade. Jesus e sua autoridade sobre Satanás e o espírito maligno, nós já lemos lá em cima.
o pecado. Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoado estão teus pecados. Este disse ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, né, quem pode perdoar pecado? E Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? E a ti te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo levantou e, tomando o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam, dizendo que nunca tal eles tinham visto. Marcos capítulo 5, versos 5, 6, 9, 11 e 12. Que Deus nos ajude, que Deus conforte seu coração, que Deus lhe ensine o caminho da felicidade que é Cristo Jesus. Que você se converta ao Senhor Jesus. Entenda que quem se sacrificou da cruz não foi os ladrões, não foi os discípulos, não foi Maria, sua mãe. Por mais santa que ela seja, não foi ela. Foi Jesus Cristo. Só Ele é o Cordeiro de Deus que pode nos purificar. Só Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Só no nome dele podemos ser batizados nas águas. E só Ele pode nos oferecer o poder do Espírito Santo. Então você decide. E nós vamos continuar falando do Evangelho de Cristo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ouvir, o Senhor possa ter misericórdia, nos perdoar de todos os nossos pecados, nossos pensamentos, nossos sentimentos perversos, nossas maldades, nossas atitudes desagradáveis diante de Ti e muitas das vezes que fere nosso semelhante. O Senhor, que é o grande Deus, um Deus de salvação, com humildade, com santificação, o Deus das misericórdias. Ah, Senhor, que maravilha ter o Senhor na nossa vida. Quanto é bom ter confiança em Ti. E quanto é bom saber que o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Senhor, nós estamos passando a história do Teu Filho, narrada primeiro por Mateus, agora por Marcos, e se tudo der certo, amanhã começaremos Lucas. Meu Deus, estamos transmitindo a Tua palavra, mas estamos orando pelas pessoas, crendo na pessoa que aceita a Cristo como seu Salvador, que se convence que é um pecador e que precisa das muitas misericórdias de Deus, que entende que não é feliz sem a Tua presença, meu Pai. Tem compaixão daquele que se arrepende, que se humilha. Eu te apresento aqueles que já compreendem isso, já aceitaram o Teu Filho, mas que estão enfrentando enfermidades, estão enfrentando lutas internas dentro dos seus lares, nos seus corpos mortais. Ó Pai, traz alívio a essa pessoa, trazendo a saúde dessa pessoa, trazendo a cura dessa pessoa, fazendo um milagre nesta família que está com medo de perder alguém tão amado, Senhor. Oh, meu Deus, quantos estão feridos, machucados por palavras, por perseguições, por maldade, por ódio gratuito, Senhor. Oh, meu Deus, é muito triste. É muito triste vermos, Senhor, pessoas vivendo dessa forma, perseguidas, humilhadas, tiradas dos seus lares, queimado tudo, Senhor, a sua casa, derrubada, queimado os seus equipamentos, Senhor. Deus, nós estamos vivendo uma coisa que jamais pensaríamos no mundo, e passaríamos por situações dessas, Senhor. Outra coisa, Senhor, são os péssimos, aqueles, Senhor, que acabam entrando ao Teu Evangelho e usam, Senhor, o Teu Evangelho como manobra, Senhor. Desvia o dinheiro,
desvia, Senhor, finalidade do Evangelho. Prega um Evangelho totalmente, Senhor, capenga, um Evangelho sem o poder de restauração, um Evangelho sem a condenação do pecado e a busca pela salvação dos filhos dos homens, Senhor, de todos nós. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, socorre a família que está afetada, socorre, Senhor, aqueles que estão quase a se despedir um do outro, Senhor, por não estarem se entendendo mais, porque deixaram de alguma forma o adversário entrar na casa, entrar no casamento, entrar na relação, assim como Eva deu ouvido à serpente e levou fruto ao seu marido, e ambos pecaram contra ti, desobedeceram a tua face e estragaram o paraíso, Senhor. Estragaram a sua vida, prejudicaram toda uma geração humana, Pai. Então, já que nos deste a oportunidade através de Jesus, teu Filho, nos socorre, nos perdoa, visita a nossa nação, visita, Senhor, nosso presidente, nossos ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal, todos os senadores, todos os deputados estaduais. Visita, Senhor, a política brasileira. O que o diabo quer é que ninguém daqueles que acreditam em ti estejam lá. Mas a tua palavra mostra, Senhor, pessoas que estiveram governando. O próprio Moisés era um governante, meu Pai. Josias era um governante, meu Pai. Salomão era um governante, meu Pai. Davi se tornou um governante. Então tem tantas histórias na Bíblia que provam. O próprio Abraão governava muitos homens, ao tal ponto que ele levou esses homens a vencerem 4 reis daquela época, Senhor. E eram exércitos numerosos, e Abraão não tinha sequer um exército. Ele apenas tinha homens trabalhadores, mas homens que queriam defender a vida das pessoas. Então, meu Pai, em nome da vida das pessoas que estão sendo hospitalizadas sem ter remédio, sem ter médicos especialistas, abandonadas a morrer, entubadas para morrer, para justificar a morte, porque não tem recurso. Oh Deus, por uma educação que está totalmente sendo tirado recurso para gastos, para comprar votos, meu Pai, para corromper as pessoas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, visita nossos governantes, nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, Pai, prefeitos, todos os do Ministério Público, todos os desembargadores, que o Senhor possa agir nesta nação, Senhor, para que eles entrem em paz, para que eles busquem a paz para segui-la. A tua palavra diz: busca a paz e siga. Oh Deus, ajuda, salva, transforma essas pessoas, meu Pai. Eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus, nosso grande Senhor e Redentor, para sempre.